Hoje iremos apresentar a cultura da soja. A cultura da soja teve início no Brasil por volta do século XIX na Bahia. Após alguns anos, ela foi levada pelo Instituto Agronômico para ser cultivada em São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde foi por muito tempo considerada como uma cultura de subsistência. E somente em 1941 passou a ser vista como uma cultura de larga escala, de uma produção de larga escala. A cultura da soja é hoje a mais importante do agronegócio mundial e os principais países produtores são os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a China e a Índia. A soja é a principal fonte de renda do país dos produtores rurais, tanto que lidera o ranking de produtos mais exportados há mais de 22 anos, ou seja, desde que o Brasil passou a registrar e divulgar os dados de vendas ao exterior. Nos últimos anos, a cultura vem ganhando ainda mais espaço, devido à rentabilidade quase garantida das lavouras. O clima, as pragas, as plantas daninhas e os agroquímicos que deixaram de funcionar são os fatores limitantes, enquanto os preços atrativos, as áreas degradadas, o surgimento de sementes resistentes a problemas e a alta demanda pelo produto são os pontos atrativos. Agora eu vou falar um pouco de adubação. A adubação é um processo fundamental para incrementar a produtividade da cultura da soja, principalmente em solos tropicais. O fertilizante corrige e aumenta os nutrientes necessários para que a planta da soja possa absorver e ter um bom desempenho com produtividade alta. O produtor deve considerar os níveis dos nutrientes essenciais que são comuns nas análises do solo. Os nutrientes que a soja mais absorve são o fósforo, o potássio e o enxofre, e são os que mais vão precisar de reposição. O nitrogênio também é um nutriente bastante importante. Os solos possuem capacidade variável de retenção de nutrientes, portanto, é possível construir uma poupança de nutrientes. Isso depende de uma análise criteriosa do solo. É importante salientar em que tempos de crise não é recomendado o corte da adubação, mas sim uma racionalização sem que haja perda de força produtiva da soja. Agora eu vou falar um pouco sobre a germinação. A soja é uma espécie de germinação epígia, ou seja, hipocótilo carrega os cotilédones para fora do solo, e então são estimuladas pela radiação solar e formam pigmentos fotossintéticos. Essa germinação depende das condições fisiológicas e as sementes devem estar em condições ambientais favoráveis. As melhores regiões de adaptação da soja são aquelas que possuem uma temperatura entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, onde 25 graus Celsius é a temperatura ideal para uma emergência, que é o momento em que se inicia a construção de uma planta produtiva. A germinação e a emergência da soja fica comprometida quando se faz uma semeadura abaixo de 20 graus Celsius. Agora eu vou falar um pouco sobre o tipo da raiz. O sistema radicular da soja é considerado um sistema difuso, pois a raiz é constituída por um eixo principal e um grande número de raízes secundárias, podendo chegar a um comprimento de 1,8 metros. Esse crescimento é influenciado pelo teor da matéria orgânica, funcionando como fonte e reserva de nutrientes, que também reduz o efeito tóxico para a planta. Consequentemente, o solo ideal para o crescimento e desenvolvimento da soja é aquele que possui maior teor de matéria orgânica. A raiz se divide em duas partes, que é a raiz axial e as ramificações. A raiz axial é a radícula que cresce verticalmente para baixo, sendo considerada a raiz principal. As ramificações iniciam o florescimento e formação das vagens. As raízes laterais secundárias continuam se ramificando, chegando até 15 centímetros da raiz axial. Após o desenvolvimento da raiz axial e das ramificações, inicia o período entre a formação de vagens, enchimento de grãos e a maturação fisiológica, diminuição no crescimento da raiz principal também. Ocorre também um aumento no desenvolvimento e na penetração das raízes secundárias. Eu vou falar um pouquinho do tipo de caule. Ele é um caule com muitas ramificações, pubescente, que são aqueles caules que apresentam pelos finos, curtos e macios, mas isso pode variar de espécie para espécie, né? E é do tipo herbáceo ereto. Eles se desenvolvem através do eixo embrionário, logo após a germinação. E existem 3 tipos de crescimento, que é o crescimento determinado, que é um tipo de crescimento que apresenta sincronia no florescimento, né? E além disso, em teoria, após o início do florescimento, as plantas crescem pouco e não se ramificam mais.
e as folhas da parte superior e inferior apresentam dimensões praticamente iguais, né? E apresentam um racemo, que é um tipo de inflorescência, longo e com muitas vagens no nó terminal. Tem o crescimento indeterminado, que é onde após o início do florescimento a planta continua crescendo e emitindo nós na haste principal, podendo até mesmo dobrar o seu tamanho. O florescimento da planta não ocorre de forma simultânea, sendo observado primeiro na parte inferior e vai subindo para a parte superior, né? Sendo assim, é comum observar o desenvolvimento das vagens na parte inferior e as flores na parte superior, né? As folhas da base são maiores em comparação às folhas da parte superior e o nó terminal apresentam poucas vagens. Embora floresçam em momentos distintos, praticamente todas as vagens alcançam maturação fisiológica ao mesmo tempo. E tem o crescimento semideterminado, que as cultivares apresentam características tanto do crescimento determinado quanto do crescimento indeterminado, né? Nesse tipo, as plantas continuam seu crescimento vegetativo, mesmo após o florescimento, e elas encerram o seu crescimento com uma inflorescência racemosa terminal. Apresentam diversas vagens em cada nó, desde a base até a extremidade superior da planta. Eu vou falar sobre o tipo de folha também. Podemos encontrar 3 tipos de folhas ao longo do crescimento, né? Que são as cotiledonares ou embrionárias, que são consideradas como órgãos de armazenamento na forma de folhas modificadas e surgem de maneira oposta à haste, abaixo do nó da folha unifoliolada, que é o primeiro nó ou ponto de referência para o número de nós foliares. Na imagem a gente consegue ver bem fácil essa folha cotiledonar. Tem a folha simples ou unifoliolada, que possui um único folíolo, que é a folha pequena, né? E são inseridas acima do nó cotiledonar, que na imagem a gente também consegue identificar fácil. E tem as folhas trifolioladas ou compostas, que é produzido 3 folíolos, sendo um terminal e 2 laterais, que na imagem a gente também consegue identificar fácil. Vou falar também um pouquinho do tipo de flores. A soja é uma espécie autógama, ou seja, ela é uma planta polinizada por ela mesma, com flores lindas e órgãos masculinos e femininos protegidos dentro da corola, que é um conjunto de pétalas. As flores de soja podem apresentar coloração branca, púrpura diluída ou roxa. E o início da floração se dá quando a planta apresenta de 10 a 12 folhas trifolioladas, onde os botões axilares mostram racemos com 2 até 35 folhas cada um. E eu vou falar um pouquinho da vagem também. O legume da soja ele é levemente curvado e peludo, formado por 2 valvas de um carpelo simples. Os carpelos são as folhas modificadas presentes no interior das flores. A cor da vagem da soja ela varia entre amarela palha, cinza e preta, dependendo do estágio de desenvolvimento da planta, né? Sua vagem pode ter até 4 sementes e sua estabilidade é limitada pelo ácido linolênico. Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui apresentar um pouquinho para vocês da área fitossanitária da cultura da soja e para começar eu vou falar um pouquinho das pragas que a gente encontra, as principais pragas e seu manejo na cultura da soja. Para começar eu vou falar um pouquinho do percevejo marrom, que além de se alimentar das vagens, podem sugar também a seiva de ramos e hastes. Recomenda-se realizar o controle químico apenas a partir do aparecimento das vagens da cultura da soja, pois os danos causados anteriormente a esse estágio não resultam em prejuízo econômico. A rotação dos mecanismos de ação é essencial para evitar a seleção das populações resistentes aos inseticidas. A lagarta Helicoverpa atua nas folhas e seu controle na soja pode ser feito a partir da seguinte sequência: secação antecipada, monitoramento e tratamento com inseticidas específicos para mastigadores. Alguns inseticidas com controle satisfatório apresentam desempenho para o controle da Helicoverpa,
em soja, monitoramento na emergência das culturas e recomenda-se observar os níveis de danos estabelecidos. A largata da soja tem sua principal área de atuação as folhas, e você deve iniciar o manejo integrado dessa praga com a base, que é o monitoramento, e partir para o controle após a tomada da decisão. Após realizar o monitoramento, você poderá utilizar vários métodos de controle das largatas que podem prejudicar a sua lavoura. Dentre os métodos, podemos citar controle cultural, controle genético, controle biológico e controle químico. A largata do cartucho atua nas folhas e alguns de seus métodos de manejo é o tratamento de sementes, o uso de inseticidas, o uso do manejo integrado de pragas e o uso de inimigos naturais. A largata elasmo atua no como, o tratamento de sementes com inseticidas é a principal estratégia para o controle. Como as largatas atacam as plantas já emergidas, é necessária atenção para a utilização de inseticidas sistêmicos que possam ser absorvidos e translocados para a parte aérea e assim protegerem os tecidos. Além disso, o plantio direto também tem apontado resultados positivos na redução do elasmo. De qualquer forma, assim como todos os casos, é sempre aconselhável procurar o auxílio de um engenheiro agrônomo. A broca das axilas. Atua no caule, o monitoramento constante é a primeira providência. Já o controle dessa largata com inseticidas deve ocorrer quando forem encontrados. O controle químico só deve ser efetuado quando as pragas atingirem um nível de dano econômico. O tamanduá da soja atua nos tecidos frágeis do caule. Para diminuir a sua população na área, utiliza-se um conjunto de táticas do MIP, incluindo a rotação de culturas com plantas não hospedeiras e o uso de uma cultura armadilha, que pode ser a própria soja utilizada de tratamento de sementes de soja com inseticida. A maquinha da soja atua nas folhas e uma das suas principais formas de prevenção é escolher as sementes de qualidade, que apresentam maior resistência à ação do inseto. Atentar-se para a preparação do solo também ajuda a eliminar possíveis plantas hospedeiras, visto que o plantio direto favorece a permanência desses insetos. Porém, uma vez que a praga está instalada, existem formas de manejo para combater e livrar-se do problema. O primeiro passo é monitorar a lavoura para identificar o aparecimento e a proliferação do inseto, bem como os danos já causados. O controle biológico vem sendo empregado cada vez mais no manejo integrado de pragas das principais culturas agrícolas. Por fim, o controle químico é o método mais utilizado para a neutralização à infestação da vaquinha na cultura da soja. Ele pode ser realizado de duas maneiras: aplicações direto no suco e o uso de granulados. Também quero falar com vocês a respeito das doenças e suas principais métodos de controle. Vamos começar com o tombamento ou dumping off. Consiste em plantas que tombaram ou não emergiram, principalmente quando o plantio é feito em período chuvoso. Essa doença é caracterizada por patógenos de solo que são favorecidos em solo com alta umidade. Eles são extremamente agressivos e matam seu hospedeiro rapidamente. Seu controle pode ser feito com o uso de sementes certificadas, pelo tratamento de sementes industrial, sistema de combinação de cultivares e sistema de combinação de híbridos, rotação de cultura. A mancha parda é caracterizada por lesões de coloração parda nas folhas, que formam manchas com halos amarelos e de formato irregular, e é uma das primeiras a aparecer nos campos de soja. Quando a severidade da doença é muito grande, leva a desfolha e a maturação precoce. Devido à sobrevivência dos fungos nos restos culturais, o controle mais eficiente pode ser obtido pela rotação de cultura acompanhada da maioria de condições físico-químicas do solo, com ênfase na adubação potássica. Em situações severas, o controle químico com pulverização de fungicidas é recomendado. A antracnose da soja é uma doença que pode incidir durante quase todo o ciclo da soja e é caracterizado por manchas de coloração castanha escura e negras nas folhas, pecíolos e vagens. Pode ocasionar tombamento de mudas de folha e abortamento de vagens. O controle da antracnose deve incluir práticas de remoção e queima dos frutos mumificados e das
partes podadas no inverno, com o objetivo de reduzir o inóculo inicial. Em anos com verões úmidos, deve-se pulverizar a cultura, com a reaplicação de acordo com o fungicida utilizado. Mancha-alvo. Seu sistema marcante dessa patologia é a presença de manchas foliares de coloração amarronzada que possuem halos circulares, semelhante a um alvo. Os sintomas podem se iniciar ainda no período vegetativo da cultura. Quando a severidade é elevada, pode ocorrer coalescência de lesões e desfolha. O seu controle é feito com o uso de cultivares resistentes, uso de sementes sadias de boa procedência, tratamento de sementes, rotação e sucessão de culturas com milho ou outras graninhas e o uso de fungicida. O mofo branco pode levar à perda de até 100% da cultura da soja. A soja é mais suscetível ao mofo branco na fase de floração. Os sintomas da doença são bem característicos, iniciando com lesões encharcadas que escurecem para coloração marrom com a intensa produção de micelo de coloração branca. Essa doença é capaz de resistir no solo durante anos. Seu controle pode ser feito por sementes certificadas, tratamento de sementes com fungicidas, cobertura de solo com palhada, rotação e ou sucessão, escolha de cultivares, espaçamento entre linhas e revolvimento do solo. Já a ferrugem asiática é favorecida quando ocorrem períodos longos de molhamento foliares. Os primeiros sintomas aparecem nas folhas inferiores, são manchas de coloração castanha alaranjada e castanha clara. Os sintomas da ferrugem asiática surgem na fase reprodutiva da floração. No entanto, é apenas com o fechamento do dossel que a doença ganha mais força. Se não manejada adequadamente, leva a desfolha precoce. Algumas das estratégias de manejo da doença são o vazio sanitário, a utilização de cultivares precoces e a semeadura no início da época recomendada, o uso de cultivares com genes de resistência e o uso de fungicidas. Agora eu vou falar um pouquinho das principais plantas daninhas e seu manejo. Vou começar pelo capim amargoso. É uma planta de ciclo perene, herbácea, ereta e que forma touceiras. Sua reprodução ocorre via sementes e por meio de curtos rizomas, tendo seu controle dificultado. É uma planta daninha muito difícil de controlar por causa da sua velocidade de crescimento e a fácil adaptação em solos e climas diversos. Ela causa múltiplos prejuízos para as plantas, desde o cultivo até mesmo a produtividade. Isso porque a espécie é capaz de germinar em qualquer temperatura ou luminosidade, podendo ser vista em qualquer época do ano nas produções agrícolas. Em seu manejo, use-se herbicida de pós ou pré-emergência. Outras opções de manejo são a dessecação na fase inicial de desenvolvimento para evitar que as plantas controladas não produzam semente, rotação de mecanismos de ação e grupos químicos, limpeza das máquinas e colhedoras após colheita, capina, rotação de cultura, roçada, plantas de cobertura e novos cultivos transgênicos. Capim pé de galinha é uma planta anual ou perene que forma touceiras e tem reprodução por sementes. Pode ser encontrada em quase todas as regiões do país, infestando a maioria dos cultivos de grão. Sua ampla dispersão está associada à capacidade de reproduzir uma grande quantidade de sementes, que são facilmente disseminadas pelo vento durante todo o ano. O uso de herbicidas no controle do capim pé de galinha era facilmente ministrado com o uso de graminicídios ou glifosato, além de associações de herbicidas, emprego de pré-emergentes e rotação de mecanismos de ação de culturas. O amendoim bravo ou leiteira é uma planta de ciclo anual, ereta, pouco ramificada, lactescente e com reprodução por sementes. O leiteiro possui algumas características que lhe garantem sucesso, como viabilidade longa das sementes, permanecendo mais tempo viáveis no solo, germinação em maiores profundidades, rápido crescimento vegetativo, apresenta elevado grau de competitividade em relação à cultura anual por nutrientes e água. A planta apresenta bom desenvolvimento em solos férteis e úmidos e boa capacidade de rebrota. Pode ser encontrado em todas as regiões agrícolas do Brasil. Para o seu manejo, recomenda-se o uso de glifosato e o cuidado com a higienização de máquinas e equipamentos agrícolas. E por fim, vamos falar um pouquinho da buva. São espécies anuais, herbáceas, eretas, com reprodução por semente. Por conta das sementes serem leves, sua dispersão ocorre principalmente pelo vento, além de permanecerem inviáveis por longos períodos no solo. Além disso, plantas de buva
no final do ciclo da cultura, podem servir de hospedeiro de doenças e pragas. No seu manejo, use-se integração das diversas medidas de controle, lançando a mão sobretudo de medidas culturais, manejo de vulva na entre-safra, mix de culturas de cobertura e terceiro cultivo, utilização da dose máxima recomendada de atrazina, uso de herbicidas auxínicos em associação com glifosato, herbicida glufosinato, sobretudo em associação com o sulfonacil. E esse foi o nosso trabalho, gente. Espero que vocês tenham gostado. O tempo é um pouquinho curto, mas deu para resumir bem o que a gente precisava falar. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.